E agora, meus queridos, nós vamos falar sobre a formação dos Estados Nacionais e como este evento marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Sendo assim, nos próximos slides nós vamos falar características marcantes desse evento. Aqui eu gostaria de relembrar algumas ideias já trabalhadas nas aulas anteriores, mas que elas ajudam a formar essas características de uma Europa moderna. O surgimento das cidades, mostrando mais uma vez que essa cidade ela sai de um cenário rural e entra para um cenário mais urbano. Com o aparecimento de uma nova classe social, ela faz com que exista uma rearticulação entre as relações sociais e que o aumento do comércio possibilita uma nova forma de interação entre os indivíduos daquela época. Então aqui mostra como uma nova dinâmica nessa perspectiva social fundamenta esse novo cenário que a gente vai chamar sobre Europa moderna. E aqui vemos como o poder limitado e o enfraquecimento dos senhores feudais faz com que a influência da burguesia aumente no território europeu. Essa burguesia que ela está presente nas cidades, que é ela que impulsiona e que vai realizar os comércios, que ela vai começar a praticar novas trocas. Essas trocas que não são extremamente comerciais, mas ela tem a ver também com essa articulação de ideias. Essas ideias, como nós já discutimos anteriormente, começam a repensar o homem e a colocar esse homem no novo centro. Esse centro que faz com que ele comece a questionar da política, dos costumes, dos valores que têm que ser combatidos nesse novo momento. A Europa moderna faz com que o eu comece a ter uma grande importância. Ela vai quebrar alguns paradigmas que existiam anteriormente, principalmente com o poder religioso, concentrado em ideias religiosas. E aí podemos ver como essa articulação ela altera o cenário. Falar de uma Europa moderna é falar de uma alteração de sentidos. É falar de uma alteração de um comércio. É falar de uma alteração de uma estrutura política. E aqui eu vou chamar a atenção dessa estrutura política, porque essa estrutura política que vai fazer e que vai começar a fomentar essa ideia da formação dos Estados Nacionais. Mas antes disso, vou ressaltar aqui também, por causa da aliança entre nobreza e burguesia, é formado uma concentração, uma ideia de concentração de poder político e militar. Por que a burguesia é importante nesse momento dessa concentração desses poderes? Porque a burguesia nesse momento é o que tem o capital, vamos botar assim, o dinheiro para poder pagar esses militares, para poder alimentar esses militares e fazer com que essa guarda seja realmente efetiva. E essa guarda vai defender quem? Um território. Um território que vai ser chamado de um Estado. Então, pensar nesses Estados nacionais é pensar também numa automação de uma força militar. E de onde que vem esse poder político? Vem dessas ideias humanistas. Como que deve ser uma política nesse novo período? A ideia de concentração do poder dos senhores feudais, que era anterior, já não vale mais. A política ela tem que ser discutida para atingir a todos. E esses todos agora também são esses burgueses que começam a influenciar nessa forma de pensamento. Porque os burgueses não são nobres. Eles não têm todo o luxo e todo o glamour de uma elite. Mas ele passa, sim, a influenciar a forma de pensar esse novo homem desta Europa. E aqui eu apresento para vocês dois mapas, um da Europa de 526 e outro da Europa do fim do século XVI. E aqui nós podemos ver que esse primeiro mapa, que fala de uma Europa de 526, representa a Europa feudal, onde nós tínhamos reinos que ocupavam grandes dimensões de terra, e por causa disso o seu poder era descentralizado, porque para você controlar esse território, você tinha que dividir o poder. Principalmente porque nesse momento você estava preocupado com as invasões bárbaras, você estava preocupado numa defesa. E como que você defende um território tão grande?
você divide o poder. Já o segundo mapa, ele apresenta características disso que nós vamos falar dos estados nacionais. Estados menores, mas eles vão ter uma articulação política e econômica muito mais centrada. O monarca, ou regente político, ele vai ter nele o poder de tomar as decisões. Mas lembrando que esse monarca ele assume esse poder por causa de uma força da nobreza e da burguesia. Então ele defende interesses dessas classes dominantes. Ele nesse momento ele está preocupado com articulações comerciais, numa estruturação militar forte, porque é importante perceber que quando você forma um território, os territórios do lado eles vão querer disputar espaços, porque quanto mais espaço você tiver, maior a representação do seu poder. Então, por isso que nós falamos no slide anterior que a formação dos militares são importantes. Um exército é importante para você ter uma manutenção de um país, de um estado, que precisa ser construído e precisa mostrar a sua força, tanto de uma forma econômica, tanto desse poder militar. E aqui a gente faz esse paralelo com essa Europa medieval, no que a gente fala da Alta Idade Média, e agora já tendo suas características saindo da Idade Média e entrando nessa relação moderna. É importante entender que essa ideia dos estados nacionais, elas vão ser difundidas e vai ser muito essa noção que nós temos hoje de estado. Cada estado é soberano por si só. Cada estado ele vai influenciar, ele vai ter uma forma de pensar, ele vai ter uma articulação, ele vai ter leis, ele vai ter uma moeda, ele vai pensar em função daqueles que ali habitam. Mas isso a gente vai descrever com um pouquinho mais de calma nos próximos slides e nas próximas aulas. Bem, meus queridos, aqui eu apresento para vocês dois mapas, um da Europa em 526 e um da Europa no final do século XVI. O primeiro representa a Europa no auge do período feudal. Aqui a gente está falando da Alta Idade Média. Os reinos ocupando um espaço enorme territorial. Isso ajuda a gente a perceber como que o poder nesse momento é descentralizado. Como que um rei ele tinha que dividir seu poder para outros nobres, que vão ser os senhores feudais, e esses senhores feudais vão controlar dentro desse grande reino pequenas partes territoriais e assumindo uma característica política pessoal, que muitas vezes não estava vinculado à vontade dos reis. Já no segundo, não. Nós já vemos características mais claras dos estados nacionais, o que a gente pode perceber enquanto o próprio estado. Se vocês olharem o mapa do final do século XVI e o mapa de hoje, ele vai ter pequenas alterações, mas está mostrando que como esses estados começam a se tornar mais sólidos, como que o poder aqui ele vai estar concentrado em um representante político, nesses reis. Aqui é importante entender quem é o seu território e esse território sendo formado por atribuições de leis, por moedas específicas, por um exército específico. É lógico que essas características a gente vai estar descrevendo nos próximos slides e nas próximas aulas, mas aqui é um bom exemplo para perceber essa alteração entre a Idade Média e a Idade Moderna. E aqui eu vou ressaltar que o fortalecimento do rei era essencial para que ocorresse essa formação dos estados nacionais, principalmente por você ter um poder concentrado na mão de um soberano, e principalmente que todos reconhecessem esse soberano como uma representação política e econômica desse estado. E aqui eu falo das três classes que vão almejar esse fortalecimento do rei. Como eu descrevi, a burguesia desejava que o rei centralizasse o poder
em suas mãos para ocorrer a unificação dos impostos, das leis e da moeda. A burguesia então passou a patrocinar a monarquia para que esta formasse um exército nacional e se apoderasse das terras de senhores feudais, contrário à centralização do poder. Por que isso? A burguesia, ela queria intensificar seu comércio. E para intensificar o seu comércio, ela precisava de leis que protegessem esse comércio e tudo que viesse dele. Aqui nós vemos o quê? Que esses senhores feudais, contrário à centralização do poder, eles deveriam acabar, para que esses senhores feudais não disputassem espaços e interesses com o rei. E leis, moedas, impostos unificados significavam o quê? Que estavam ao serviço de um soberano. E essas leis eram para todos. Agora, os senhores feudais dentro dos seus feudos, eles não podiam fazer uma lei que era diferente desse regente, desse rei. As leis são universais. E leis universais relembra essa característica humanista. É o eu pensando, é o eu articulando, é o eu, esse sujeito, esse indivíduo, mostrando que nós podemos dar o poder para alguém, mas esse alguém ainda tem que pensar nas relações de todos. E mais uma vez destacando que a burguesia era uma classe em ascensão, então ela precisava ser reconhecida. Já no segundo tópico, a nobreza desejava o apoio do rei para combater as revoltas camponesas. Porque se você tem revoltas, essa nobreza ela não vai conseguir ficar firme. Ela vai ser questionada. Lembrando também que os camponeses trabalhavam para os nobres. Os nobres nunca trabalharam. Eles nunca tiveram essa conotação de trabalho. Os camponeses serviam aos nobres. Então, se você tem um rei que controla, um rei que faz leis, um rei que tem um exército, vai ajudar a diminuir essas revoltas. E os camponeses desejavam que o rei centralizasse o poder, acabando assim com a exploração da nobreza feudal. Porque se você tem leis que vai proteger todos, esses todos também são os camponeses. E aqui é importante, mais uma vez, ressaltar o discurso humanista. Essas ideias renascentistas que valorizam o homem, elas entram nessa discussão. Por que nós damos o poder para alguém e por que esse alguém tem que nos representar? Na próxima aula eu vou entrar um pouco mais nessa discussão. No próximo slide eu vou passar para vocês algumas atividades para vocês fazerem enquanto pesquisa, algo simples para ajudar vocês a reforçar um pouco do que a gente viu. E lembrando, esses tópicos estão no livro de vocês, então qualquer coisa lá é um bom auxílio para estudos. E aqui, meus queridos, é a nossa atividade. Eu quero que vocês pesquisem esses 3 temas: surgimento da burguesia e renascimento urbano e comercial, transição para uma economia capitalista, enfraquecimento da nobreza e revoltas camponesas. Como que vocês vão fazer essa pesquisa? No livro de vocês ou na própria internet. Eu quero que vocês façam um pequeno resumo de uma meia folha, que vocês coloquem isso no caderno, para que nós, assim que voltarmos às aulas, a gente poder estar discutindo sobre esses tópicos. Lembrando que existem atividades do livro. Isso ajuda vocês a recordarem a matéria. Aqueles que tiverem alguma dúvida podem estar entrando em contato comigo no Google Sala de Aula. E nós vamos estar fazendo o Google Sala de Aula como o nosso veículo de comunicação. Então espero que vocês tenham aproveitado esses poucos minutos que tivemos. E até a próxima aula. Um grande abraço.